A paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer um texto para a nossa meditação, porque eu tenho observado a necessidade, a carência de guerreiros para estar envolvido na obra de Deus, no projeto de Deus na terra nesses últimos dias. E eu tenho observado que muito tem crescido o número das guerreiras, conforme o Salmo 68 fala, que nos últimos dias ia levantar essas atalaias, ou seja, o ministério da mulher. E muitas vezes esse ministério é criticado. Eu não sei se é por um espírito de machismo ou não. E muitos até pegam para condenar, para bloquear o ministério da mulher. Muitas vezes está usando um texto que Paulo fala em Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 8, Paulo começa dizendo: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E ele vai falando acerca do traje das irmãs, e na altura do versículo 11 ele fala: mulher, aprenda em silêncio com toda submissão. E no versículo 14 ele diz: e Adão foi iludido, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Muito bem, para que hoje a mulher aprenda em silêncio, principalmente como Paulo fala aqui, aprenda com o marido. O marido precisa viver os princípios que Paulo ensina aqui também. Paulo fala: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. E eu te pergunto, meu irmão, você tem feito isso como chefe de família? Como esposo, como pai? Você tem de fato, você está pagando o preço pela sua família? Você é aquele marido que todos os dias faz o culto doméstico e coloca a família, reúne a família, lê a Bíblia, ensina a Bíblia para os teus filhos, ensina a Bíblia para a tua esposa? Você tem feito isso, meu irmão? Se você tem feito isso, você está de parabéns. Então sua esposa deve sim aprender contigo. Se você está de fato exercendo a sua função de marido, de sacerdote, de homem de Deus na sua casa. Aí, se você estiver nesse exercício, você pode exigir que a mulher viva o versículo 11, aprendendo em silêncio. E Adão, aqui a Bíblia fala, Paulo fala, que Adão não foi iludido, mas a mulher foi iludida sim, eu concordo. Mas você sabe por que Eva foi iludida pelo diabo? Foi enganada pelo diabo? Porque no momento que Eva estava só, no momento talvez da solidão, no momento talvez que ela precisasse do seu esposo ao lado, na hora do ataque do inimigo, o marido, que o seu papel principal é proteger a esposa, guardar a esposa, cuidar da esposa, Adão estava longe. Porque se Adão estivesse próximo, Eva jamais teria sido enganada. E é isso que tem acontecido. Hoje, o marido que é para ser companheiro, que é para ser amigo, infelizmente tem violado esse princípio. E hoje tem muitas famílias indo à destruição por causa desse princípio que está sendo violado. Por isso Eva caiu em cilada. Porque na hora que ela precisou do marido, como defensor, ele não estava por perto. E você, marido? Será que você tem feito isso? Será que você, no momento que a sua esposa mais precisa de você, onde você está? Começa a refletir. Eu louvo a Deus pelo ministério da mulher, porque hoje eu fico observando, vai num círculo de oração de uma igreja. Quantos homens frequentam culto de oração de uma igreja? Quantos homens frequentam a maioria dos cultos das igrejas? Poucos. A maioria
Hoje eu posso dizer que 70% 80% dos bancos das igrejas são ocupados pelas as mulheres, pelas irmãs. Essa é a grande verdade. E elas quando pega pega de verdade, paga o preço, é na intercessão, orando, clamando. E muitas vezes nós como homem temos deixado a desejar. Por isso, eu te digo, não adianta só criticar. E outro texto, um dia eu fui questionado acerca de mulher no pastorado. A Bíblia fala aqui, no livro dos Começos, Gênesis capítulo 29, versículo 9, falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. A Bíblia fala que Raquel era pastora de ovelha. Então Raquel, já nos começos, uma mulher, e solteira até esse momento, estava exercendo o pastorado. Era pastora de ovelha. E se a gente observar também, lá em Juízes, no capítulo 4, versículo 4 a seguir, você vai ver quando Débora julgava Israel, que tinha uma peleja contra os sírios, contra a Síria, e Baraque recuou aí sozinho. E ele disse que só ia para a guerra se Débora fosse na frente. E Débora se dispôs e falou, eu vou. Só que Débora tem um momento que ela fala assim, só que depois, Baraque, você não vai querer pegar glória para você, porque a Síria vai ser derrotada pelas mãos de uma mulher, pelas mãos de uma guerreira. E isso serve, como base, porque está na palavra, foi registrado essa ação de Débora. Poderia falar de tantas mulheres, poderia falar de mulheres que auxiliaram Paulo no seu ministério. Poderia lembrar de Priscila, poderia lembrar de Loide, poderia lembrar da própria, na ressurreição de Cristo, da própria Maria, quando vai ao túmulo, de manhã, bem cedinho, vai ao túmulo. E lá o túmulo está vazio. Poderia falar disso. A importância desse ministério. Por isso, meu irmão, está na hora dos homens se levantarem, assumir postura de guerreiro, exercer o sacerdócio na sua casa, se erguer como sacerdote, verdadeiro sacerdote, porque hoje os valores estão invertidos. Está na hora dos homens se posicionarem. Mas eu quero te dizer, mesmo você posicionando, não bloqueia o ministério da tua companheira. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, que a tua casa seja protegida em nome de Jesus. Fica com Deus.